Abra sua Bíblia no Salmo de número 27. Aleluias. A palavra do Senhor diz da seguinte forma, a partir do verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Amém. Senhor, mais uma vez nós louvamos o teu nome. Mais uma vez, Pai, nós elevamos as nossas vozes a ti, em louvor, em adoração, em gratidão pelo que o Senhor é, pelo teu Espírito Santo agindo nas nossas vidas, pelas respostas do Senhor para o nosso dia a dia, para o nosso viver, até alcançarmos a vida eterna com Cristo Jesus. Nós louvamos o teu nome e clamamos mais uma vez que o teu Espírito Santo continue com liberdade, falando aos corações, dando respostas a cada uma das vidas. Nós oramos e agradecemos a ti, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar assento, pode se assentar. Graças a Deus por esta palavra. O Senhor já começou a falar conosco desde amanhã, mas especificamente através deste salmo, agora no momento do ofertório. Um salmo de Davi. E o contexto que nós encontramos de Davi neste momento em que foram escritas estas palavras é um momento de perseguição, aonde Davi estava sendo perseguido por aqueles que se colocavam como inimigos na sua vida. O salmista começa esse salmo no verso de número 1, como nós lemos aqui, dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? E aí ele começa a dizer: quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Nestes 3 primeiros versos deste salmo, nós podemos ver Davi, mesmo em um momento de lutas, de perseguição, ele expressando aquilo que Deus representava para ele, aquilo que Deus significava para a sua vida, aquilo que ele tinha no seu coração
de conceito, de significado, de expressão do que era Deus para a sua vida. Davi expressa aqui, nesses 3 primeiros versos, que Deus é luz, Deus é salvação, Deus é segurança, Deus é força, Deus é vida, Deus é paz, Deus é proteção, Deus é fidelidade. Nós acabamos de ler isso, nesses 3 versos. O salmista expressando tudo isso. Quando ele olhava para Deus, ele conseguia enxergar todo esse significado, toda essa representatividade em Deus para a sua vida. Quando nós passamos para o verso de número 4, nós vemos aqui um pedido e uma afirmação. Davi faz um pedido, que ele pudesse morar. Ele expressa um desejo através desse pedido. Ele queria morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, para contemplar a formosura do Senhor e para aprender. E ele faz uma afirmação na sequência deste verso, dizendo, este desejo, expressando esse desejo de estar na casa do Senhor, que ele via a formosura de Deus, ele podia contemplar, e ele afirmava, na casa do Senhor, eu posso contemplar a formosura do Senhor, e eu posso aprender. Mas, seguindo, verso 5, verso 6, que nós também lemos, Davi revela nas suas palavras aquilo que ele precisava fazer para ter este desejo, este pedido atendido, e para ver se cumprir na sua vida esta afirmação de contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Ele revela nos versos 5 e 6 aquilo que ele precisava fazer, mas também aquilo que Deus faria por ele. Davi revela que no dia da adversidade, o Senhor o esconderia. No oculto do seu tabernáculo, o Senhor o esconderia e o colocaria sobre uma rocha, o exaltaria sobre os inimigos. E aí ele fala, a minha parte é oferecer sacrifício de júbilo no tabernáculo do Senhor, cantar, louvar ao Senhor. Estes são os 6 versos que nós lemos. Mas o Espírito Santo de Deus, quando usou homens e mulheres para escrever esta palavra, ele usou com propósitos. Não foi por acaso. Ele usou para que esta palavra tivesse uma aplicação prática para a minha vida e para a sua vida, para que hoje nós pudéssemos receber esta palavra que é do Senhor para as nossas vidas e pudéssemos, obedecendo esta palavra, usufruir, viver essa palavra e isso ser bênção para as nossas vidas. Então nós temos que compartilhar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem trazido às nossas vidas, como aplicação prática para as nossas vidas nestes dias. No verso de número 1, ele começa expressando, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. O Senhor é a força da minha vida. Nós podemos ver na vida do salmista intimidade com Deus. Quando ele diz,
O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é a força da minha vida. Nós podemos contemplar uma pessoa, nós podemos contemplar um homem que tinha intimidade. Ele tinha um relacionamento pessoal, próximo com Deus. Ele tinha um relacionamento íntimo, sincero e verdadeiro com o seu Deus. E o Senhor nos ensina nessa manhã que Ele quer ter este mesmo relacionamento íntimo, sincero comigo e com você. Mas isso depende de nós. Isso depende das nossas vidas. Ele quer ter este mesmo relacionamento íntimo, profundo, sincero, verdadeiro comigo e com você. A ponto de nós podermos dizer, como o salmista Davi disse: o Senhor é a minha luz. Luz é aquilo que nos faz enxergar. Luz é aquilo que nos faz ver o pecado, a sujeira. Luz é aquilo que em meio à escuridão traz à tona todas as coisas. Luz é aquilo que nos mostra o caminho. Aqueles que já, por uma vez pelo menos, puderam ter essa experiência de estar em um caminho escuro, no meio do mato, ou no meio, ou em um lugar que não houvesse luz, sabem muito bem o que é isso. Luz revela o caminho, mostra o caminho, ilumina o caminho. E o salmista estava dizendo isso do Senhor. O Senhor é aquele que tira a cegueira da minha vida. O Senhor é aquele que faz com que eu enxergue o pecado. O Senhor é aquele que mostra tudo aquilo que está errado. O Senhor é aquilo que traz tudo aquilo que está oculto à tona. O Senhor é a luz que me mostra o caminho certo a seguir. O Senhor é a luz que me tira das trevas, que me tira da escuridão, que me tira do lugar onde eu não consigo enxergar saída e me mostra a saída. É aquilo que me dá a direção certa, porque eu posso enxergar o caminho do Senhor. O Senhor é a minha luz. Mas Ele não diz só isso, Ele diz: o Senhor é a minha salvação. Salvação nós encontramos quando estamos perdidos. Salvação nós encontramos quando não há escape. Salvação nós encontramos quando não há saída. Quando não existe mais solução, nós encontramos salvação. E o salmista dizia: o Senhor é a minha salvação. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor tem se colocado para mim e para você como Salvador. E Ele é a nossa salvação. Mas nós precisamos enxergar o Senhor como a nossa salvação. O Senhor é a nossa luz, mas nós precisamos enxergar que Ele é a nossa luz. Ele é a nossa salvação, mas nós precisamos enxergar que Ele é salvação. Que por intermédio dEle, nós somos salvos. Por intermédio dEle, aquele que está perdido, já não está mais. Aquele que estava afundando, já não está mais. Aquele que só enxergava a morte, consegue enxergar a vida. Aquele que estava atribulado, preocupado, consegue encontrar resposta, porque Ele é salvação. O Senhor é a minha
salvação. Que você possa dizer nessa manhã, que eu possa dizer nessa manhã: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Que eu e você possamos dizer nessa manhã: o Senhor é a força da minha vida. Força da minha vida significa que no momento em que eu estou fraco, o Senhor me faz forte. Força da minha vida significa que sem a força do Senhor eu não posso viver, porque Ele é a força para eu viver. Força da minha vida significa que a vida que há em mim foi o Senhor quem colocou. Através do sopro de vida, Ele me deu vida. O Senhor é a força da minha vida. Talvez você esteja em dias, talvez você esteja em momentos que você não tenha encontrado razão para a sua vida, mas a razão para a sua vida é que o Senhor é a força da sua vida. A razão para a sua vida é que Ele te fortalece. A razão para a sua vida é que Ele está em você. O Senhor é a força da minha vida. Mas Ele fala isso não aleatoriamente, não de uma forma solta. Ele fala isso: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Se Ele é luz, eu já não temo mais as trevas. Se Ele é luz, eu já não temo mais o caminho. Se Ele é luz, eu já não temo mais estar perdido. Se Ele é salvação, eu já não temo mais o caminho que me leva à morte, porque Ele me revela o caminho que me leva à vida. Se Ele é a força da minha vida, eu já não tenho mais medo de me sentir fraco, porque eu sei que quando sou fraco, como disse o apóstolo, Ele me fortalece, Ele é a minha força. Se o Senhor é a força da minha vida, eu já não temo mais a morte, porque a vida que está em mim foi o Senhor que me deu, e o dia em que Ele me recolher, Ele me recolherá para uma vida eterna. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O que poderá me trazer medo? O que poderá me trazer insegurança se eu tenho o Senhor na minha vida? Mas ele continua no verso de número 2. Ele diz: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Hoje pela manhã, o pastor Helder falou alguma coisa sobre isso. Mas o salmista aqui, ele está dizendo de uma luta, de uma batalha espiritual. Ele estava dizendo de um momento que ele havia passado, porque ele estava passando por um momento de perseguição. Ele havia passado e haveria de passar. Este momento é o momento em que eu e você estamos. É um momento em que nós passamos por lutas, passamos por perseguição, passamos por dificuldades, mas é um momento que nós vamos passar.
Porque o inimigo das nossas almas, ele trabalha constantemente. A palavra do Senhor na carta de 1 Pedro 5 e 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pastor Helder falava, quando nós saímos, nós não estamos indo para uma brincadeira, para evangelizar. E eu complemento, nós não estamos em uma brincadeira. Dia após dia, noite após noite, o diabo, adversário das nossas almas, ele anda em derredor, bramando, procurando uma brecha, procurando um deslize, procurando uma falha, procurando um erro, procurando um momento em que nós nos afastamos de Deus, em que nós não vemos mais Deus como a nossa luz, como a nossa salvação, como a nossa força. E no momento em que nós vacilamos, que nós não conseguimos enxergar que a força que nós temos vem do Senhor, que a salvação que nós temos vem do Senhor, que a luz que nós temos vem do Senhor, é o momento em que ele entra e diz que ele busca a quem pode tragar. E Davi, ele diz: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carnes. Não é brincadeira. Ele estava falando de algo físico, mas ele dizia também de algo espiritual. Porque é isso que o inimigo quer fazer comigo e com você. Ele quer destruir as nossas vidas. No momento em que nós não conseguimos enxergar quem é Deus nas nossas vidas, nós não conseguimos declarar quem é o Senhor das nossas vidas, ele entra e age contra as nossas vidas. Mas o salmista neste verso diz: quando eles fizeram isso, tropeçaram e caíram. Tropeçaram e caíram, porque o Senhor é a minha luz. Tropeçaram e caíram, porque o Senhor é a minha salvação. Tropeçaram e caíram, porque o Senhor é a força da minha vida. Não significa que nós não vamos ter perseguição. Não significa que nós não vamos ter lutas. Não significa que o inimigo não vai vir contra a nossa vida. Não significa que não vão levantar contra a sua vida com acusações, com blasfêmias, com injúrias. Não significa que vão levantar contra a sua vida para tentar destruir, para tentar roubar, para tentar tirar a sua paz. Não significa, mas quando nós temos a certeza de que o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, a força das nossas vidas, o Senhor faz com que este inimigo caia diante dos seus pés. Tropeçaram e caíram. E como foi isso? De que forma é essa que o Senhor trabalha nas nossas vidas? Quantos escapes, quantos livramentos, quantos momentos que nós nem conseguimos enxergar com os olhos físicos, que o Senhor nos dá vitória, porque nós estamos declarando: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a força da minha vida. Nós não conseguimos contemplar, mas de um modo maravilhoso, de uma forma maravilhosa, de um modo tremendo, que nós não conseguimos explicar. O Senhor nos dá livramentos, o Senhor nos dá vitória contra os inimigos, o Senhor nos dá escape.
quando eles se levantaram contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Porque o Senhor é a minha luz, a minha salvação e a força da minha vida. Mas ele continua. Verso de número 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. É intimidade com Deus. É relacionamento íntimo, pessoal com Deus. É certeza de quem é Deus na sua vida, de qual é a sua parte e o que Deus pode e quer fazer na sua vida. Ainda que um exército me cercasse, não haveria temor. Mesmo diante de um exército de inimigos, Davi demonstra paz. Mesmo diante da possibilidade de uma guerra travada contra a sua vida, Davi demonstra confiança no Senhor. Já havia acontecido isso com ele. Ele já havia passado por esse momento. Ele já havia provado isso, mas a sua confiança permanecia inabalável no Senhor. Paz, tranquilidade, segurança, proteção. Não importa a situação, o meu coração vai permanecer em paz. O meu coração não vai temer. Imagina um exército, e Davi passou por isso, fisicamente e espiritualmente. Talvez na sua vida você ainda não tenha passado por isso, fisicamente, mas espiritualmente nós passamos. Ainda que um exército de hostes espirituais me cerque, venha contra mim, ainda que se levante uma guerra espiritual, e isso acontece com as nossas vidas, o meu coração não vai temer. O meu coração vai estar em paz. Eu vou continuar confiando no Senhor. Como tem estado o seu coração? É uma pergunta, não que eu faço para você, mas que o Espírito Santo de Deus faz para você nessa manhã. Você não precisa me dizer que um exército tem se levantado contra a sua vida, porque a palavra já diz isso. Eu sei que um exército tem se levantado contra a sua vida. Eu sei que você tem estado em meio a uma guerra, porque o Senhor nos diz isso através da sua palavra. Mas o Senhor nos diz e nos pergunta nessa manhã outra coisa: como está o seu coração em meio a esta guerra? Como está a sua confiança no Senhor em meio a este exército que tem cercado a sua vida? Você está em paz? A sua confiança permanece inabalável no Senhor? É intimidade, é relacionamento, e o Senhor está nos levando a entender isso, nestes primeiros versos, para que nós possamos também compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas, nos próximos 3 versos, que nós vamos ler. Mas é preciso que a nossa confiança esteja inabalável no Senhor e que o nosso coração esteja em paz diante da guerra, diante do exército que nos cerca para nos matar,
para comer as nossas carnes, para destruir a nossa vida. É preciso ter essa certeza, é preciso ter essa convicção de que isso é real e acontece. Tem gente que fala assim, se nós falarmos isso, diz misericórdia, pastor. Está amarrado isso. Palavra de maldição. Não. É a realidade. Não é maldição. O Senhor deixou bênção para as nossas vidas. O Senhor deixou vitória para as nossas vidas. Mas nós não podemos viver uma vida de mentira. Nós não podemos viver uma vida de ilusão, achando que neste mundo nós não teremos lutas, nós não passaremos por estes momentos. Nós passamos, e o inimigo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, com os seus exércitos colocados ao nosso redor, para tentar nos devorar, nos destruir. Mas nós temos que ter a convicção de que a nossa luz, a nossa salvação, aquele que é a força das nossas vidas, nos dá a vitória, faz com que o inimigo caia, tropece, caia, e a vitória nossa seja garantida. E isso nós temos quando nós temos intimidade com o Senhor. Vida íntima com o Senhor. Relacionamento sincero e verdadeiro com o Senhor. Eu creio que isso está faltando para mim e para você. Eu creio que isso está faltando para a igreja de Caçapava. Eu creio que isso está faltando para a igreja brasileira. Eu creio que isso está faltando para a igreja no mundo. Não existe relacionamento sincero e verdadeiro. As coisas do mundo têm entrado, os prazeres do mundo têm tomado conta. A vontade do homem tem prevalecido sobre a vontade de Deus. O tempo já não é mais de Deus, é o meu. A vontade já não é mais de Deus, é a minha. O querer, o agir, já não é mais segundo a direção de Deus, mas é segundo o meu agir. É conforme a minha conveniência, conforme eu acho mais conveniente, para satisfazer as minhas necessidades, as minhas vontades. É preciso um relacionamento verdadeiro, sincero, busca aos pés do Senhor, clamor, oração, meditação da palavra, falar com Deus e deixar Deus falar contigo, falar com Deus e deixar Deus falar comigo. É preciso relacionamento para que essa certeza exista em nossos corações no momento em que os nossos adversários se cercam contra as nossas vidas. E ele continua no verso de número 4, para que nós possamos compreender o que o Senhor quer para as nossas vidas. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Este verso foi o verso que o Espírito Santo de Deus usou para me levar a esta passagem.
uma coisa pedi ao Senhor. Neste verso nós podemos tirar muitos ensinamentos de Deus para as nossas vidas. Primeiro, para seguir uma sequência lógica, uma coisa pedi ao Senhor. O salmista poderia pedir muitas coisas, mas ele pediu uma apenas. E deixou isso relatado pelo Espírito Santo de Deus, para que eu e você pudéssemos compreender isso nessa manhã. Uma coisa ele pediu. Talvez você tenha dobrado os seus joelhos às manhãs, às tardes, às noites, pelas madrugadas, e tem pedido muitas coisas ao Senhor. Tem pedido muitas coisas, mas talvez não exista no meio desses pedidos aquele que é o pedido principal. Talvez não exista no meio desses pedidos todos o único pedido que não poderia deixar de existir. Talvez você se lembre de todas as suas necessidades financeiras, físicas, materiais, profissionais, de relacionamento, emocionais, sentimentais, conjugais, e você lembra de tudo, familiares, e isso é necessário. Nós não estamos dizendo que isso não se faz necessário, porque isso é necessário. O que nós não podemos é esquecer de pedir aquilo que é o principal, aquilo como foi falado nessa manhã, na escola bíblica dominical, que é o essencial, que é o vital, o essencial, nós não podemos deixar de pedir. O salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Quando nós lemos essa passagem, e esse termo, casa do Senhor, nós rapidamente fazemos alusão a este templo. Na nossa mente, rapidamente, faz-se a imagem deste lugar que nós chamamos casa de Deus. Mas o salmista não estava referindo apenas, e neste momento em que foi escrito, a casa de Deus, ao templo ou ao tabernáculo. Porque no momento em que essa passagem foi escrita, o tabernáculo ainda não havia sido construído. Mas o salmista estava se referindo ao lugar da habitação de Deus. A casa de Deus é o lugar onde Deus habita. Casa de Deus é o meu, é o seu, são os nossos corações. Casa do Senhor é o lugar aonde o Senhor habita, aonde o Senhor faz morada, aonde nós podemos encontrar o Senhor todos os dias, toda hora,
a todo instante. É o lugar da morada do Senhor. Esta é a casa do Senhor. Nós pedimos muitas coisas quando nos colocamos diante de Deus, mas muitas vezes nós nos esquecemos do principal. O principal é pedir: eu quero estar ao lado do Senhor, eu quero viver ao lado do Senhor, eu quero sentir a presença do Senhor, eu quero estar aonde Ele está, todos os dias da minha vida. Eu quero sentir o cheiro, eu quero sentir o toque, eu quero ouvir a voz de Deus bem pertinho de mim. Uma coisa eu pedi ao Senhor: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não é aos domingos, não é às sextas-feiras à noite, não é às quartas-feiras à noite, não é às terças-feiras à tarde. Eu quero estar perto do Senhor todos os dias da minha vida. Porque estando perto do Senhor, eu posso contemplar a formosura do Senhor. E quando o salmista diz isso, para contemplar a formosura do Senhor, e nós paramos para imaginar o que é a formosura do Senhor. Nós podemos dizer: é a beleza do Senhor. Nós podemos dizer: é a fidelidade do Senhor. Nós podemos dizer: é a forma como o Senhor me abraça, é a forma como o Senhor me trata, é o cuidado do Senhor, é a proteção do Senhor, é o zelo do Senhor. Se eu estiver perto dele todos os dias da minha vida, eu vou conseguir contemplar isso. Perto do Senhor nós conseguimos contemplar aquilo que à distância nós não vemos. Quando estamos distantes do Senhor, nós não conseguimos enxergar a sua formosura. Nós não conseguimos enxergar que Ele é a nossa proteção. Nós não conseguimos enxergar que Ele é a nossa segurança. Nós não conseguimos enxergar que Ele cuida de nós, que Ele zela por nós. Nós não conseguimos enxergar quem Ele é. Uma coisa eu pedi ao Senhor: que me faça contemplar todos os dias da minha vida quem Ele é, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e estando ao seu lado, eu possa aprender como eu devo ser, porque eu sou falho, eu sou pecador, eu erro, eu sou limitado, mas quando eu estou perto do Senhor, eu aprendo com Ele como eu devo ser. Quando eu estou perto do Senhor, eu aprendo como eu devo falar. Quando eu estou perto do Senhor, eu aprendo como eu devo agir. Quando eu estou perto do Senhor, eu aprendo como me portar. Quando eu estou perto do Senhor, eu aprendo como eu devo ser. Uma coisa pedi ao Senhor. Talvez nós tenhamos feito tantos pedidos a Deus. Talvez nós estejamos fazendo tantos pedidos a Ele.
Mas nós não temos pedido, nós não temos desejado estar próximos de Deus todos os dias das nossas vidas. Nós não temos pedido, nós não temos desejado ter intimidade com Ele. Nós não temos pedido e desejado estar todos os dias com Ele. Quantas vezes vemos, até mesmo durante os poucos momentos em que nós viemos à igreja para celebrar louvor e adoração, um momento onde nós podemos dizer: eu vou esquecer tudo, eu vou dedicar esses momentos a uma intimidade, a um relacionamento sincero com Deus. Eu vou orar, eu vou me entregar, eu vou me prostrar, eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou estar atento à voz do Senhor. E quantas vezes nós vemos pessoas que entram e saem, pessoas dispersas, ao invés de estarem ouvindo a voz de Deus, estão ouvindo o que está do lado, estão ouvindo ou estão vendo as redes sociais, estão conversando no WhatsApp, totalmente descomprometidos, totalmente desinteressados de estar ao lado de Deus. Os poucos momentos, parece que não existe prazer. Parece que não existe prazer na presença do Senhor. O salmista diz: uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Para encerrarmos, verso 5 e verso 6. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Esses dois últimos versos são afirmações, não são dúvidas, não são incertezas, não são questionamentos. O salmista sabe, e o Senhor quer que eu e você tenhamos essa mesma convicção e certeza de que estando ao lado do Senhor, de que estando na casa do Senhor, aprendendo no seu templo, a única coisa que o salmista pediu foi isso. As vitórias sobre a adversidade, sobre os inimigos, ele afirma mais uma vez nos versos 5 e 6. O Senhor me esconderá, o Senhor me ocultará, o Senhor me colocará sobre uma rocha, o Senhor levantará a minha cabeça sobre os meus inimigos. O Senhor fará isso ao meu favor. A minha parte é estar ao lado dele. A minha parte é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. A minha parte
é contemplar quem Ele é e aprender no seu templo. As outras coisas, o Senhor fará. Ele vai fazer na sua vida. Nós precisamos mais intimidade. Nós precisamos estar ao lado dEle. Nós precisamos aprender para viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. E aí no final Ele fala: oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Depois de tudo isso, eu não tenho outra coisa para fazer, mesmo na presença do Senhor. É louvar, é adorar, é agradecer por tudo aquilo que Ele é para a minha vida e na minha vida. Que o Senhor nos ensine através da sua palavra a pedirmos da maneira como Ele quer e a vivermos da forma como Ele tem preparado para as nossas vidas. Fique em pé em nome de Jesus.